Rua do Nogueira, número 10. Uma casa pequena numa rua pequena e pobre. Foi assim que Calley descreveu a casa de Manuel Viana. E esse foi o lugar onde tudo começou. Seja bem-vindo ao terceiro episódio da série Um Grão de Mostarda, que registra as origens da Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana. Em novembro de 1872, Viana, o diácono do qual falamos no segundo episódio, mudou de forma definitiva para o Recife. E assim, nos fundos da sua casa, para não despertar suspeitas e evitar perseguição, a Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana teve o seu início. As reuniões de culto muitas vezes foram interrompidas por intervenções despóticas da polícia. Uma edição do chamado Jornal Liberal, em 23 de abril de 1873, assim descreveu um desses acontecimentos. Inqualificável atentado praticado pelo senhor subdelegado do 1º Distrito de São José, impedindo ilegal e arbitrariamente as práticas religiosas que em sua casa fazia o senhor José da Silva Viana. As reuniões foram interrompidas e somente retornaram depois da intervenção do missionário presbiteriano John Rockwell Smith, que pretendia iniciar suas reuniões de culto e foi recebido pelo governador de Pernambuco, recebendo então a promessa de liberdade para realizar cultos em prédios que não tivessem a aparência de igreja. Para marcar o reinício das atividades, Viana então convida o casal Calley. E nos meses de setembro e outubro de 1873, Robert Calley e Sarah Calley estiveram no Recife. Em seu diário pessoal, Calley registra os temas de um curso que carrega uma estrutura muito semelhante àquele que se veria nos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, que seria aprovado posteriormente. Durante aqueles dias, ocorreram diversas reuniões, com uma média de 20 a 30 pessoas. Em uma dessas noites, ocorreu a realização de 3 casamentos, com a casa de Viana superlotada. E então, no dia 19 de outubro de 1873, Calley realizou o batismo de 12 pessoas, que depois participaram da ceia do Senhor. Apesar da sala lotada e de muitas pessoas nas proximidades, dentro da casa e na rua havia uma ordem perfeita e um silêncio reverente. Em louvor a Deus e pela memória desses primeiros frutos da pregação do Evangelho em solo nordestino, nós nomearemos um a um. Alex José Soares, Rufino Domatilda Sena Soares, Jerônimo Lucas Acácio, Ursicina Bessa de Oliveira, Joaquim Dias Falcão, José Cavaleiro, Rosa Maria de Souza, Francisca Teresa de Jesus, Brasiliano Valdevino, João da Fonseca, Aderito José Gomes, Plácido Hilário Coelho. Percebe-se o trato pastoral de Calley no seu diário quando ele não apenas cita esses nomes, mas sobre cada um traz informações de caráter muito pessoal. A presença de Calley e sua esposa Sarah em Pernambuco também movimentou a sociedade recifense,
No dia seguinte à fundação da Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana, em 20 de abril de 1873, umas 300 pessoas concorreram a um teatro aqui da cidade para ouvi-lo sobre a sua viagem a Jerusalém e a Terra Santa. Calley também providenciou, dias depois, um outro lugar de culto, na rua chamada de Augusta, atualmente entre as atuais Dantas Barreto e a Vidal de Negreiros. Esse novo endereço também foi alvo de perseguição e de tumulto. O próprio Calley precisou recorrer ao cônsul da Majestade Britânica para ter sua segurança garantida. Como ele então registra: em Pernambuco, eu e minha esposa estávamos expostos a um ultraje semelhante ao ocorrido no Rio de Janeiro e corremos grande risco, ao ponto de eu ter que pedir proteção ao capitão Doyle, cônsul da Sua Majestade Britânica. Sarah Calley também deixou sua contribuição. Nas segundas-feiras, ela conduzia uma reunião de cânticos aqui na igreja em Recife. Ao final da sua passagem intensa aqui em Pernambuco, o casal Calley, também já cansados, em razão das muitas atividades e das próprias perseguições, planejaram o seu retorno para o Rio de Janeiro. Mais tarde, Calley vai desabafar com o seu amigo, o pregador batista Charles Spurgeon, dizendo o seguinte: se eu fosse uns 20 ou 30 anos mais moço, eu me regozijaria com este campo tão vasto de trabalho. Mas prefiro entregar tudo nas mãos de alguém mais jovem e ir a um lugar onde eu mesmo poderia fazer pelo menos alguma coisa, do que ficar abatido com este calor, deitado, prostrado e sem poder fazer nada. E temo que isso aconteça, caso eu fique mais tempo aqui. Você, dizia Calley a Spurgeon, não acha que poderia encontrar e sustentar homens que tomem posse desta terra em nome do Senhor Cristo? Em 1876, o casal Calley retorna à Escócia. E como ficaria a igreja em Pernambuco depois de sua organização? Bom, isso é o que nós veremos nos próximos episódios.